semana estamos iniciando mais um trimestre da lição da Escola Sabatina. Neste trimestre estaremos estudando como interpretar as Escrituras. Como povo que tem a missão de pregar o Evangelho, é essencial que estejamos preparados e fundamentados na Palavra de Deus para essa missão. E essa lição irá nos ajudar muito nisso. Sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Sabatina virtual. Aproveite a paz e a tranquilidade do Espírito Santo dado a todos nós. Vamos cantar o hino 165 do Inário Adventista da minha Bíblia. Estamos dando início à nossa Escola Sabatina online. Vamos ficar em referência e buscar a Deus em oração. Oremos. Santo, Santo, Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, a Ti toda honra, toda glória e todo louvor. Senhor, na qualidade de Teus filhos, nós Te suplicamos encarecidamente a Tua presença em nossa programação. Queremos Te agradecer, Senhor, por todas as bênçãos que Tu nos tens concedido. Também, Senhor, queremos Te pedir a companhia do Espírito Santo para que nós possamos, ao abrir a Tua palavra, nós possamos ouvir, aprender e praticar, Senhor. E que nós possamos, Senhor, levar a Tua mensagem a todos aqueles que ainda não conhecem. Queremos Te pedir também, Senhor, que Tu esteja com cada pessoa, em cada lar. Esteja também, Senhor, com os enfermos, nos hospitais. Esteja também, Senhor, nos presídios, em qualquer lugar, Senhor, onde quer que estejam os Teus filhos, Tu esteja também com eles. Nós Te pedimos a Tua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia a todos, feliz sábado, é muito bom estar aqui com vocês nesta manhã, que Deus abençoe a cada um de nós.
acolhe, completa, transforme. Deixa o seu Espírito habitar em mim. Renova-me. Renova-me. Ser o meu refúgio, abrigo e proteção, ser a luz que ilumina todo o meu viver. Me toma pela mão, me faça ser de ti. Eu quero amar cada vez mais. Renova, refaça, perdoa, me abraça. Veja o que há de mal em mim, me faça semelhante a ti. Me ampara, acolhe, completa, transforme. Deixa o seu Espírito habitar em mim. Renova-me. Minha vida entrego em suas mãos. Eu quero ser, ó Pai, mais semelhante a ti, ó Senhor. Renova-me, renova. Veja o que há de mal em mim, me faça semelhante a ti. Me ampara, acolhe, completa, transforme. Deixa o seu Espírito habitar em mim. Renova-me. Informativo Mundial das Missões. A conversão de uma ateia. Biljana mora em Belgrado, Sérvia, e certa vez ficou preocupada com a sua amiga Svetiluska. Elas não se viam fazia algum tempo, mas as notícias eram que Svetiluska estava ficando louca. Ela dizia que ouvia sons e vozes e não havia remédio que resolvesse o seu problema. Familiares a levaram a monges, padres e ninguém dava jeito. Svetiluska perdeu até a força nas pernas e ficou acamada. Biljana, que era ateia, acreditou que a amiga estava com problemas psicológicos e foi visitá-la. Ao chegar à casa da amiga, Svetiluska, na cama, se mostrou lúcida, apesar das situações sobrenaturais que relatou. Biljana não sabia ao certo o que pensar, e foi então que perguntou: "Amiga, posso orar por você?" Biljana estava visitando uma igreja adventista havia algum tempo e tinha aprendido sobre a oração. Svetiluska aceitou o convite, e então Biljana chegou em casa, se ajoelhou e orou: "Deus, se tu existes, afaste aqueles demônios da minha amiga." No dia seguinte, Biljana foi até a casa de Svetiluska e a encontrou surpreendentemente em pé, lavando uma janela. Deus havia respondido à oração de Biljana. Svetiluska estava livre dos maus espíritos e nunca mais ouviu aqueles sons. Biljana ficou muito feliz. Entendeu que Deus existe de verdade
e por isso entregou o coração a Jesus e foi batizada. Atualmente, Biljana é membro da Igreja Adventista de Nova Belgrado e tem pregado sobre a paciência de Deus para alcançar os seus filhos. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar essa igreja na Sérvia a ter um templo próprio. Sejamos liberais. Bom dia, feliz sábado. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina? Então, nesse momento, vamos orar. Querido Deus, te pedimos agora que o Deus Espírito Santo nos oriente para entendermos a tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos estudar a segunda lição do segundo trimestre de 2020, que tem como tema como interpretar as Escrituras. E a primeira lição desse trimestre fala sobre a singularidade da Bíblia. Realmente, queridos, a Bíblia é um livro diferente. É um livro que ela transpõe barreiras, questão social, questão de línguas, povos, nações. Ela transforma vidas de pessoas, porque o autor dela é alguém especial. É o próprio Deus, o próprio Criador da humanidade, que escreveu o livro para nos orientar, para nos dirigir aqui na Terra. Que maravilha nós sabermos que o nosso próprio Deus é o autor desse livro maravilhoso. A singularidade da Bíblia está em seu conteúdo, em sua mensagem, em que apresenta uma história em que o próprio Criador do homem, o próprio Deus, ele coloca vários momentos no livro em que tudo isso ela vai para um único lugar, que é justamente nos salvar por meio de Cristo Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. Jesus é realmente o foco e o objetivo de todas as Escrituras sagradas. Nós não podemos perder de vista que Cristo é o centro deste livro poderoso, desse livro maravilhoso. É interessante nós lembrarmos também quem escreveu a Bíblia e onde ela foi escrita. Mas você não disse que foi Deus? Deus inspirou homens para escreverem a Bíblia. Existem duas linhas de estudiosos que dizem que na primeira foi o próprio Deus quem ditou palavra por palavra. A segunda linha, que é a mais aceitável, inclusive eu acredito, Deus inspirou homens com o conteúdo e aqueles homens escreveram numa linguagem em que seria acessível aos homens entenderem. Nós temos aqui na lição dessa semana a orientação de que é um livro escrito por médicos, por reis, pescador, coletor de impostos. É um livro escrito por vários tipos de pessoas, de classes sociais diferentes. Foi um livro escrito em épocas diferentes, em várias épocas. Mas você vê que é um livro em que ele é todo combinado. É um livro que se completa, apesar de muitos autores nunca nem imaginarem que iriam se conhecer, mas é um livro que parece que um autor conhecia o outro. E é um livro que vai se completando. Então, queridos, a Bíblia foi escrita assim por homens, mãos humanas, mas foi inspirada por Deus. A Bíblia, ela é a palavra viva do próprio Deus para nós. Nós vimos aqui durante a semana o que Moisés falou para o povo de Israel. Lá em Deuteronômio, nós vimos Deuteronômio 32, 45 a 47. Diz-nos o seguinte, acompanhe em casa, na sua Bíblia.
Tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida. Queridos, a palavra de Deus é a vida, ela é vida para nós. Ela nos conduz à vida eterna. Como o versículo dessa semana dizia, a Bíblia, ela é o quê? Lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para os nossos caminhos. Querido irmão, você não pode deixar de estudar a Bíblia com os seus filhos. Como Moisés falou aqui para o povo de Israel, é necessário que essas palavras, as palavras de Deus, elas fiquem gravadas no coração dos nossos filhos. É importante que cada um de nós saibamos contar as histórias dela. É importante que os nossos filhos conheçam as histórias de um Deus redentor, de um Deus criador, que mandou o seu Filho para nos salvar. Porque o centro de toda a Bíblia nos leva a Jesus Cristo. Nós teremos uma lição poderosa nesse trimestre e você não pode deixar de estudar com a sua família. Agora, a continuidade dessa lição será com o professor Josué. Vai lá, Josué. Bom dia, Marinalva. Feliz sábado. Que bom poder estar recebendo de você a palavra para dar continuidade ao nosso estudo deste sábado. Um estudo que marca o início de um novo trimestre, o segundo trimestre de 2019. Que bom que você certamente esteve conectado com a palavra de Deus através do estudo da lição desta semana. Bem, dando sequência ao que a Marinalva já iniciou, já introduziu com relação à lição da Escola Sabatina, nós podemos perceber que o autor aqui apresentou um ponto importante sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus. A Bíblia como história. A Bíblia é singular quando comparada aos outros livros sagrados, porque ela é constituída na história. Isso significa que ela não apresenta meramente o pensamentos filosóficos de um ser humano, mas ela registra as ações de Deus na história. E existem aqui 2 pontos importantes que a Bíblia apresenta. Primeiro, a promessa de um Messias. E o segundo ponto, a segunda vinda de Jesus. E nós podemos perceber que essa progressão é singular à fé judaico-cristã. E nós podemos entender que a nossa própria história está relacionada a esses 2 momentos. O momento que antecede a volta de Jesus, através de todas as promessas que ali foram apresentadas no Antigo Testamento até a sua chegada, e a promessa da sua segunda vinda, que é a razão de nós existirmos como povo remanescente de Deus. Nós vemos também o autor pontuando o testemunho evidente da vida e a história de Jesus nos 4 evangelhos. E também o próprio apóstolo Paulo, que apresenta um Jesus que morreu, foi sepultado e ressuscitou. Isso foi confirmado por inúmeras pessoas. Foram várias as testemunhas oculares que o colocaram no túmulo, as mulheres que prepararam o corpo. Essas mesmas mulheres posteriormente não encontraram o corpo de Jesus no sepulcro. Maria Madalena, a mãe de Jesus, e muitas outras mulheres viram Jesus Cristo ressuscitado. O que dizer então dos discípulos que falaram com ele na estrada de Emaús? Cristo ainda apareceu a eles para apresentar a grande comissão do Evangelho. Sem contar de Paulo, que teve um encontro real com a palavra de Deus. Pois Cristo mesmo se apresentava, o João apresentou Jesus como o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ao encontrar-se com Jesus, Paulo teve a sua vida transformada. Saulo teve a sua vida transformada, tornando-se Paulo agora. E ele nos traz então inúmeras informações concernentes à ressurreição de Jesus. E ele chega até a dizer que se nós não crermos nesta verdade, na verdade da ressurreição de Jesus, é vã a nossa pregação.
é vã a nossa existência enquanto adventistas do sétimo dia. E seria até contraditório dizermos que aguardamos a volta de Jesus sem ao menos acreditarmos na ressurreição que ele trará. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses 4,14, ele nos diz assim: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará à sua companhia os que dormem. Notem, queridos, é importante acreditar que Jesus voltará a segunda vez. É importante aguardar ansiosamente por este encontro, pois ele nos trará aqueles que morreram morreram na esperança de encontrar-se com Jesus. E Cristo também é representado através da sua ressurreição como as primícias de todos aqueles que morreram. Bem, seguindo, o autor nos apresenta o poder transformador da palavra. E aqui ele nos traz a história, o relato que aconteceu no ano de 621 a.C. Quem reinava em Israel era Josias. Era um jovem que tinha 25 anos e Ilquias era o sumo sacerdote. Ilquias, ao encontrar o livro da lei, apresentou o livro da lei ao rei e este não pôde conter-se diante das condições da aliança. Josias rasgou as vestes em absoluta aflição, reconhecendo quão longe ele estava da verdade, quão longe ele estava da vontade de Deus. E se nós formos ver o histórico de Josias, seus antecessores, ou seja, seu pai e seu avô, foram dois reis muito perversos e que conduziram o povo a distanciar-se de Deus, curvando-se a toda sorte de ídolos que tinha se ofertado entre os cananeus. Mas, queridos, eu gostaria de mencionar o poder que a palavra de Deus tem para transformar a vida das pessoas. E são inúmeras as histórias que eu e você podemos encontrar na palavra de Deus. Mas eu gostaria aqui de pontuar que a maior transformação que a palavra de Deus pode fazer é transformar a vida do ser humano. E quando nós paramos de olhar para os outros e olhamos para nós mesmos, nós somos a testemunha viva e eficaz da transformação que a palavra de Deus é capaz de fazer na vida do ser humano. E o mundo hoje necessita que eu e você sejamos essa voz, sejamos essa testemunha real no nosso falar, no nosso caminhar, no nosso agir. Em tudo aquilo que formos fazer, a palavra de Deus deve ser o nosso guia. E eu não tenho medo nenhum no que vou dizer, porque sem a palavra de Deus, nossa vida estaria fadada ao fracasso. Eu e você somos o retrato vivo do poder transformador da palavra de Deus. Olhe para a sua vida, o que você era antes de conhecer a Jesus, antes de ter acesso à palavra de Deus. Olhe o que você é hoje. Como as pessoas te veem, como as pessoas me veem, só a palavra de Deus é capaz de nos transformar. Só a palavra de Deus é capaz de nos fazer semelhantes a Jesus. Nela está contida todas as informações necessárias para que eu e você possamos refletir o caráter de Cristo nesta terra. E eu encerro aqui a lição deste sábado fazendo um apelo para que você não se mantenha distante da palavra de Deus, que você busque estar em conexão com ela nessa nova semana. O tema para a semana que vem é origem e natureza da Bíblia. E você está sendo convidado a unir-se a toda essa rede que está conectada para continuar ligados, fazendo a vontade de Deus através da sua palavra. Que Deus abençoe a todos e esse sábado seja uma bênção para todos nós, refletindo na palavra de Deus e agindo assim como Ele deseja. Que Deus os abençoe. Olá, queridos irmãos. Bom dia para todos. Feliz sábado a todos vocês. É com alegria e satisfação que eu estou aqui com minha família, Dona Elza Pantoja, minha sogra de 90 anos de idade, para quem pode, e a minha digníssima esposa, Francimele Pantoja, que é a secretária da igreja também. E nós estamos aqui agradecidos, obrigado pelo convite que foi feito
na pessoa do irmão Arimateia, e a oportunidade também de participar aqui da nossa programação da lição da Escola Sabatina, que é diferente agora através da internet, devido a toda essa situação. E nós gostaríamos de terminar o nosso programa desafiando os irmãos a estudarem a lição da Escola Sabatina. Nós terminamos um trimestre aí sobre profecia, o livro de Daniel, já ficou para trás, agora nós já estamos em um outro trimestre com uma nova lição da Escola Sabatina, e agora nós vamos estudar sobre a questão da interpretação da Bíblia, como devemos interpretar a Bíblia, e a primeira lição dessa semana veio trazendo o título A Singularidade da Bíblia. Realmente, irmãos, a Bíblia é um livro singular, é um livro ímpar na história, e eu gosto de algumas declarações de Ellen White. Ela diz que a Bíblia deve ser o homem do nosso conselho. Coisa maravilhosa. Ela diz também que toda a Bíblia é uma manifestação de Cristo. Que Deus nos ajude a realmente buscarmos os conselhos de Deus, os mandamentos, as ordens, os preceitos de Deus através do estudo da Bíblia. Eu quero finalizar lendo aqui um pensamento que está na página 43 do livro Conselhos sobre a Escola Sabatina. O subtítulo é Gravar na Memória a Lição. Preste bem atenção no que diz a serva do Senhor. Como um meio de ensino intelectual, as oportunidades do sábado são incalculáveis. Que se aprenda a lição da Escola Sabatina não olhando rapidamente ao texto da mesma no sábado de manhã, não é isso. Mas estudando cuidadosamente a próxima semana no sábado à tarde. Olha só que curiosidade. Com recapitulação diária ou ilustração durante a semana. Assim a lição se fixará na memória como um tesouro que jamais se perderá completamente. Eu conheci um irmão que até hoje ele faz isso. Todo sábado à tarde ele se senta na mesa dele e ele estuda a lição inteira durante o sábado à tarde. E durante a semana, ele vai só recapitulando. Esse é o conselho de Deus. Não é fazer da lição da Escola Sabatina um supletivo, sexta-feira à noite, correr para estudar o que negligenciamos durante a semana. Jamais. Mas estudar ela inteira, sábado à tarde e durante a semana aí recapitulando, para que ela fique aqui. E tanto os professores fiquem afinados na hora da classe da Escola Sabatina, como também os alunos estejam aí afinados na lição da Escola Sabatina. Feliz sábado. E para finalizarmos, entoaremos o hino de número 166 do nosso Inário Adventista, Novas de Amor e Vida. Amém. Amor e vida.
terminamos o resumo do estudo da nossa lição. Bem, antes da gente fazer a oração, eu te convido para, durante essa semana, você estudar na sua casa a segunda lição, que tem o título Origem e Natureza da Bíblia. Nós vamos saber mais a respeito da Palavra de Deus e aqui você já observou, tem muita passagem bíblica para nós explorarmos. Então, te convido a fazer essa oração agora. Vamos lá? Querido Deus, muito obrigado porque nós pudemos estudar essa lição a respeito de como a Tua Palavra é eficaz, é viva, de como ela é precisa através do tempo. Nós te agradecemos porque o Senhor se comunica conosco, porque o Senhor não realiza nada sem antes mostrar através dos profetas o que vai acontecer. Nós te agradecemos porque o Senhor nos concede ânimo, porque o Senhor nos concede esperança. E pedimos que o Teu Santo Espírito nos habilite, nos transforme à semelhança do caráter de Cristo. Ajuda-nos a amar essa palavra. Ajuda-nos a viver mediante essa palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. É isso aí. Semana que vem estamos de volta.